espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Vem habitar, não queremos só uma visita. Venha desfrutar, tu és adorado neste lugar. E mais que tudo, nós queremos tua glória, tua glória. E mais que tudo,
Toda honra, toda glória sejam dadas ao nosso Senhor Jesus. Boa noite, paz do Senhor a todos. Que bom estar com os irmãos. Dar a minha saudação aqui para Lourdes Gonçalves, para o Serafim, para o João Carlos, para a Vânia Guida. Deus abençoe. Deus abençoe. Daniel está aí com a gente também nos bastidores. Minha mãe está assistindo, a Márcia, mandar um beijão pro Lu. O Juber está conosco também. Deus abençoe a todos vocês que estão com a gente. A Alzira também está por aí. Que bom ter todos vocês aqui. Acho que eu não esqueci de ninguém. Bom, eu quero agradecer a participação de vocês aqui com a gente. E também aproveitar para agradecer toda a ajuda que a gente tem recebido no nosso ministério. Eu sempre gosto de agradecer. Graças a Deus, o Senhor tem sustentado essa proposta. Não faria sentido nenhum que a gente forçasse algo, mas naturalmente o Senhor tem feito coisas maravilhosas no nosso meio e isso tem sido uma bênção para nós. E desejamos que seja uma bênção para vocês também. Eu falo isso em nome de toda a minha família. Toda a minha casa está envolvida no ministério. Não é? Eu apareço aqui, mas tudo que acontece envolve toda a minha casa. Há uma entrega total, integral. E graças a Deus o Senhor tem sustentado tudo isso. E eu aproveito para agradecer a cada um de vocês que tem sido canais de bênçãos na nossa vida no ministério. E queria aproveitar para a gente orar junto. Acho que um dos grandes motivos da gente estar aqui é a possibilidade da gente orar juntos. Nós estamos num distanciamento somente social, mas espiritualmente estamos hiperconectados com o Senhor Jesus e entre nós também. É muito bom estar aí com o Serafim, que foi hospitalizado há pouco para fazer uma cirurgia, já está de alta em casa. É muito bom estar com a Vânia, que há pouco perdeu o seu irmão. Daniele também sepultou o avô nesse final de semana, no domingo, mas estamos aqui. A nossa força vem do Senhor. Não está sendo fácil para nenhum de nós, mas nós vamos continuar. Cremos que seremos sustentados pelo nosso Senhor e a cada dia poderemos celebrar o seu nome, devido à manifestação da sua glória na nossa vida, na vida de cada um de nós. Vamos orar? Pai, que esse seja um momento de libertação para nós. Nós queremos apresentar nessa terça-feira, dedicada à libertação, o nosso coração, pedindo a Ti, Senhor, clamando que nada possa nos tornar prisioneiros. Apenas a nossa mente e coração sejam cativos a Ti, Senhor, mas que não fiquemos amarrados a nada que nos distancie de Ti. Que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor edifique, que o Senhor firme os nossos pés na rocha que é o Senhor Jesus. Que tenhamos uma jornada de experiências poderosas contigo. Ó Senhor, quem está passando pelo luto, que seja consolado pelo Espírito Santo. Ó Deus, quem há pouco passou por enfermidade, situação de saúde física, ó Senhor, possa recuperar a sua saúde e tenha ainda mais comunhão com o Senhor. Que por intermédio da palavra que há de ser ministrada sobre a nossa vida hoje, sejamos abençoados, tocados, transformados pelo Espírito Santo. Age na nossa vida. Cada um de nós tem os seus pedidos. Nós apresentamos diante do altar do Senhor, porque cremos que podemos até mesmo pedir coisas diferentes, mas pediremos, clamaremos ao mesmo Deus e Senhor da nossa vida. Essa é a nossa oração, Pai. Ajuda-nos, que nós não venhamos a impedir, obstruir o fluir do Espírito Santo, mas que o Espírito Santo haja livremente em nosso meio, em nossos corações. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito bem, terça-feira
é um encontro dedicado à libertação, e essa libertação tem a ver com o efeito da palavra sobre a nossa vida. Jesus, ele sempre liberta. Toda vez que a palavra é pregada, há libertação. Mas na terça-feira a gente se concentra com esse propósito, ajustando o nosso coração, ordenando a nossa mente, para que a gente traga para esse tempo, para esse momento, aquilo que nos aprisiona de alguma maneira, aquilo que a gente se sente impedido por algum motivo e não consegue avançar. Bom, não dá para ter um momento como esse se não houver o desejo do nosso coração de reflexão. É um tempo de autorreflexão. Não é para a gente refletir sobre os outros, mas sobre a nossa vida diante do Senhor. E cremos que o Senhor está aqui. E através do seu Espírito Santo, ele agirá no nosso coração. É uma bênção para a gente, porque a gente pega algo que está pesando, entrega, descansa, confia, e aí fica aliviado. É como se a gente despejasse um peso que está nas nossas costas no altar, e isso traz para nós aquela sensação maravilhosa de alívio. Eu queria ajudar você nessa reflexão, não é? Se você identifica que tem alguma coisa na sua vida que você diga assim, eu não consigo viver sem isso, também não é bom, não é? Porque às vezes o apego excessivo, ele está revelando um desequilíbrio, e o Evangelho nos conduz a uma jornada de moderação. Então, se tem alguma coisa que está em excesso na nossa vida, nós também precisamos de libertação. Muito bem, feito isso, eu queria te convidar a abrir a palavra do Senhor, Romanos capítulo 8, verso 29. Eu vou ler esse versículo que vai nos ajudar na nossa reflexão, e eu queria dar um título para essa mensagem dessa noite, que é Libertos das Máscaras. Nós vamos falar sobre máscaras, e eu creio que essas máscaras vão cair em nome de Jesus, para a honra e glória do nome de Jesus. Muito bem, enquanto você localiza Romanos 8, 29, eu tomo um pouco d'água, a gente faz a leitura e segue a reflexão. Muito bem. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Nós precisamos ter a nossa consciência abastecida, esclarecida de que nós fomos criados para sermos parecidos com Jesus. O nosso propósito, ao seguirmos Jesus, é que nos tornemos cada vez mais parecidos com Jesus. Se alguém conhecer a Xana, que é filha da Lourdes, vai achar a Xana parecida com a mãe. Se alguém, por exemplo, tiver com as filhas da Alzira, vão achar, principalmente a Luciana, muito parecida com a Alzira, não é? Se alguém tiver com a filha do Serafim, vai achá-la muito parecida, né? Tanto com a mãe quanto com o pai. Então, quando alguém olha para mim e para você, se nós cremos em Jesus, o ideal, o nosso desafio, o nosso propósito é que as pessoas nos vejam parecidos com Jesus. Cristãos têm esse significado. Inicialmente eram tidos como pequenos cristos, alguém que as pessoas olhavam e identificavam que se tratavam de seguidores de Jesus. Então a prática de vida fazia com que os primeiros cristãos fossem identificados assim, como pequenos cristos, e continua valendo para nós. As pessoas precisam olhar para mim e para você e precisam enxergar o Senhor Jesus. Então, a obra de libertação ela tem esse propósito.
Eu preciso me parecer mais com Jesus. E aí eu preciso me identificar com a palavra de Deus para me tornar mais parecido. Eu me lembro que quando eu era criança, eu queria vestir as roupas do meu pai. E eu me lembro de ir para o clube com meu pai, e aí eu queria usar o chinelo igual, eu queria usar a sunga, né, o calção de banho da mesma cor, porque eu queria ser parecido. Então, quando eu quero me parecer com alguém, eu preciso me ajustar ao que essa pessoa fala, veste, pensa, acha. A ponto da pessoa te ver repetindo e dizer: olha, isso que você está falando aí é fulano quem fala. Não é? A gente reproduz aquilo que as pessoas que nos inspiram reproduzem, fazem. E esse que é o objetivo. Eu preciso ler sobre Jesus na Bíblia e preciso tomar para mim aquilo que Jesus diz, faz, realiza e desejar também fazer a mesma coisa. Por isso que a gente tem um trabalho na nossa programação semanal de segunda a domingo, todos os dias pela manhã. A nossa proposta é devocional e ela saca textos seguidos dos evangelhos, que é para a gente nunca esquecer do exemplo de Jesus. Então, todo dia a gente pega uma porção do evangelho e fala alguma coisa de Jesus que possa nortear o nosso dia, para que a gente, tomando para nós o ensino de Jesus, procure ser parecido com ele na nossa prática. Eu pergunto a você nessa noite, você acha que Jesus usava máscaras? Com certeza Jesus não usava máscaras. Jesus era quem ele era. Agora, quando a gente fala do mundo, sistema mundo, quando a gente fala da religião, a gente pode dizer que a religião promove um verdadeiro baile de máscaras. A religiosidade faz o ser humano mascarado. O mundo te obriga a ter uma máscara, não é? O representante comercial de um produto pode nem usar aquele produto, mas ele vende aquele produto como se ele amasse aquele produto. A exigência profissional de ter, a necessidade de ter uma performance profissional faz com que o profissional use uma máscara no trabalho que talvez ele a dispa quando sai dali, não é? A gente nem sempre tem essa relação com o trabalho, a profissão visceral, de tatuar, de ficar completamente inserido ali. Às vezes é somente na hora mesmo ali de cumprir um horário no trabalho, não é? Então é muito importante que a gente perceba isso. No mundo, por vezes é necessário usar uma máscara no sentido de passar uma ideia que é necessária naquele contexto, e na religião é muito comum que as pessoas tenham essas tais máscaras. Mas o nosso propósito não é nem ser mundano, no sentido de seguir o curso do mundo, nem tampouco ser religioso, mas o desejo do nosso coração é nos assemelharmos com o Senhor Jesus. Esse é o desafio, esse é o propósito. Então, nem mundo, nem religião. O que eu vou fazer nessa noite é citar, eu tenho aqui 8 máscaras que a gente pode encontrar em nós ou talvez em outras pessoas que vão mostrar questões das quais precisamos ser libertos. O único favor que eu vou pedir a você é o seguinte: se você identificar que alguém que você conhece use uma máscara ou outra das que eu vou falar aqui, não confronte a pessoa. O propósito da terapia de Cristo é que a gente busque melhorar a nossa vida, jamais impondo isso a ninguém, porque é muito triste quando a gente acusa as pessoas, quando a gente usa o que aprende de Deus para confrontar as pessoas, porque quem vai fazer isso?
o próprio Jesus através do seu Espírito Santo. É muito bom que você esteja informado para que você não assuma, não repita a máscara que outras pessoas usam. E é muito importante que você compreenda muito bem os outros para que você compreenda melhor você mesmo. E aí, esse é o propósito da gente fazer essa viagem para dentro de si mesmo, perceber se nós estamos usando essas máscaras, crendo que elas cairão em nome de Jesus, porque o desejo do nosso coração é de sermos parecidos com Jesus, e Jesus não usa máscaras. Muito bem. Então eu vou citar a máscara e a gente comenta rapidamente alguma coisa. Se você identificar, não tem problema, no final a gente vai orar e essa máscara vai cair, não é? A gente também trabalha com níveis de intensidade. Óbvio que às vezes a gente não tem aquilo em excesso, mas um pouco daquilo está em nós. E nós estamos numa jornada progressiva. Então a gente vai caminhando e dia após dia a gente vai perdendo a necessidade de usar essa máscara e vai se parecendo com Jesus. É uma obra progressiva, paulatina, não é? Pouco a pouco, tudo no seu tempo, mas não podemos negligenciar a necessidade de vivermos essa experiência, tá bom? Então vamos lá, nós temos uma máscara, o rigoroso. Qual é a máscara do rigoroso? Ele trata tudo com rigor excessivo e ele até mesmo intimida as pessoas de tão rigoroso que ele é. Sabe por quê? Porque ele se sente intimidado. Pessoas muito inseguras, por vezes, são excessivamente rigorosas para poderem compensar essa intimidação que sentem. Não é desejo do Senhor que a gente seja rigoroso em excesso. Tem um nível que a gente não pode passar. Como é que eu vou saber se eu estou passando do ponto? O Espírito Santo, ele vai moderar isso em mim para que eu não ultrapasse, para que eu não extrapole o limite. Eu tenho que ter algum rigor com as coisas. Mas se isso se tornar excessivo, significa que estou me sentindo intimidado e aí estou procurando intimidar as pessoas. Eu posso ter uma postura em relação às coisas que eu faço, mas eu não preciso intimidar essas pessoas através dessa postura. Eu posso demarcar um espaço que é preciso ser demarcado, mas eu não preciso intimidar ninguém para demarcação desse espaço. Então é importante compreender que cada máscara esconde uma falta. Como a pessoa se sente insegura, ela quer deixar as pessoas inseguras. Não é excesso de segurança que faz o rigoroso ser rigoroso em excesso. É a insegurança dele que ele projeta nos outros com uma máscara de falsa segurança, não é? E aí ele apresenta um rigor excessivo que esconde uma intimidação sentida. Você me entende nessa noite? Você compreende isso? Às vezes a pessoa usa uma máscara e a máscara indica que aquela pessoa não é aquilo que ela está parecendo ser. Então aquele que intimida, ele parece ser uma pessoa muito segura, mas na verdade é uma pessoa tremendamente insegura. Outra máscara é a máscara de super espiritual. É a pessoa que banca ser muito espiritual porque ela teme ser punida, ela teme ser julgada, e aí ela usa a religiosidade como um disfarce. Eu tenho medo de ser punido pelas pessoas, então eu apresento-me com uma máscara que passe a ideia de que eu sou tão espiritual que eu não possa ser punido, que eu não possa ser julgado. É a pessoa que pensa de uma maneira, mas ela não externa aquela maneira de pensar porque teme ser punida. Então, publicamente, o que ela faz? Ela coloca uma máscara.
ela usa um disfarce. Vocês estão me compreendendo nessa noite qual é o propósito? É a gente identificar até que ponto estamos usando a máscara do rigoroso. Até que ponto queremos passar uma ideia de super espirituais com medo, temendo sermos julgados ou punidos. Nós devemos ter uma vida espiritual regada por muitas experiências com Deus. Devemos ter uma vida espiritual que reflita um relacionamento com Deus, mas jamais disfarçarmos isso. Não é? Às vezes a nossa oração pública é uma oração que parece que somos muito mais profundos do que realmente somos. Na verdade, a oração que revela nossas fraquezas, ela é muito mais sincera. Obviamente, eu não preciso fazer isso publicamente porque Deus não tem prazer em que as pessoas se sintam expostas. Mas no seu particular com Deus, você pode dizer: Senhor, tem passado pela minha cabeça coisas que não são boas. Senhor, eu estou me sentindo distante de Ti. Senhor, eu estou me sentindo frágil. Isso pode soar muito melhor aos olhos de Deus, por quê? Porque pode revelar a verdade. Agora, quando a gente coloca um disfarce, para todo mundo está tudo muito bem. E aí as pessoas se voltam para nós e olham: Márcia, como você é espiritual. Lourdes, como você é espiritual. E a gente gosta disso porque isso nos protege. Ninguém nos conhece tanto quanto as pessoas que convivem conosco. E muitas vezes conseguimos aparentar para as pessoas de fora uma espiritualidade tão fervorosa que não se confirma dentro da nossa casa. E aí, pouco a pouco, qual é o desejo do Senhor? Que a gente reflita uma sinceridade que possa ser exposta publicamente, não é? Aquilo que eu faço, que eu possa fazer na minha intimidade, possa fazer publicamente, não é? Naquilo que, obviamente, não precisa ser privado. Então a gente vai ajustando isso. A gente vai desejando mais ser de verdade do que simplesmente querer parecer ser o que na verdade não somos. Então existe a possibilidade do disfarce, da máscara. Não é? E se a finalidade do Evangelho é que nos tornemos parecidos com Jesus, Jesus seja o primogênito de muitos irmãos, nós vamos precisar ajustar isso, porque Jesus não tinha máscara de super espiritual. O que é que Jesus disse num momento complicado? Ele falou assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. O super espiritual, naquele momento, sabe o que ele diria? Pai, eu estou aguentando porque eu sou muito espiritual. Mas Jesus mostrou sua fraqueza. Quando Jesus foi levado ao deserto, a Bíblia diz que ele teve fome. Mas o super espiritual, no lugar de Jesus, ele dizia: não, eu não estou com fome nenhuma. Para parecer ser espiritual, não é? Então há muito mais proveito. O efeito do Evangelho em nós é muito maior quando a gente é sincero diante do Senhor do que quando a gente quer simplesmente representar alguma coisa. Nós não temos que ter medo. Se você identificar qualquer máscara, não precisa ter medo, não precisa se sentir culpado. A gente está num culto de libertação, você se lembra disso? Então a gente vai ficar livre se tiver alguma máscara. Elas vão cair, não para nossa humilhação, mas para a glorificação de Deus na nossa vida. Deus vai ser exaltado, celebrado ao final de tudo isso. É isso que nós cremos. Por isso que a gente faz um encontro de libertação, para ficar livre, não é? Não ficar prisioneiro, se sentindo culpado, não é? Humilhado, exposto, nada disso. Esse não é o propósito aqui. Nós temos a máscara também do intelectual, a pessoa que usa o conhecimento, que projeta no conhecimento a sua inabilidade com relacionamentos. É a pessoa que procura ser muito inteligente e usa o conhecimento para que ninguém perceba que ela é uma pessoa difícil, que não consegue se relacionar com as pessoas.
Você pode ser uma pessoa muito culta, mas isso não significa que você vai ter facilidade de se relacionar com pessoas. Existe a possibilidade de você ser uma pessoa muito culta e não conseguir se comunicar com seus filhos. Existe a possibilidade de você ser uma pessoa muito inteligente, de ter muito conhecimento e não conseguir se dar bem com o seu parceiro, com a sua parceira, no seu casamento. Você pode ser uma pessoa tremendamente inteligente, encrenqueira, incapaz de se relacionar com seus parentes, com seus amigos, no local de trabalho, você ser aquela pessoa que traz o conflito ao invés de trazer a paz. Então, a gente está aqui demonizando o conhecimento? Muito pelo contrário. A gente só não pode tornar o conhecimento um disfarce. Não é? O conhecimento é uma bênção. O que não é uma bênção é quando a gente usa o conhecimento para disfarçar uma incapacidade de se relacionar bem. Então, eu adquiro conhecimento e qual é a máscara? Qual é o disfarce? Qual é a estratégia aí negativa? É eu me afastar das pessoas porque, afinal, eu sou mais inteligente do que elas. Não, isso aí não é para quem quer seguir Jesus. Quem quer seguir Jesus pode até se distinguir intelectualmente, mas isso não tornará a pessoa inapta para se relacionar com quem quer que seja. Faz sentido, não é? Vamos pensar de uma outra maneira. Faz sentido você ser uma pessoa extremamente conhecedora, intelectual, que domine áreas do conhecimento e não consiga falar com educação, com uma pessoa humilde? Muita gente usa o conhecimento para humilhar pessoas. Muita gente usa o conhecimento para se sentir superior às pessoas. Mas o verdadeiro conhecimento, ele não serve para isso. Serve para que a gente ajude as pessoas. Não é? Hoje mesmo eu fiquei sabendo de um médico amigo que ele propôs um projeto em que ele vai atender 10 pessoas que não podem pagar. Ele é pediatra e ele falou assim, olha, eu sei que são poucas pessoas, mas o meu apelo é que outros médicos façam a mesma coisa para que a gente dê acesso através da telemedicina para mais pessoas. Eu achei especial demais. É alguém que está usando o conhecimento que tem para servir as pessoas. Imagina que esse mesmo médico, ao invés de ajudar pessoas, ele simplesmente fizesse da sua condição de médico uma posição para humilhar as pessoas. Não seria parecido com Jesus, não é? Mas quando eu vejo uma atitude dessa, eu tenho certeza, eu identifico alguém que se parece com Jesus. Jesus, se fosse médico, faria isso, não é? Muito bem. Outra máscara, o belo. É a pessoa que ela quer fazer da beleza uma compensação das suas falhas em outras áreas. E aí a pessoa valoriza muito a roupa, que tem que ser de marca, que tem que causar uma boa impressão. É uma pessoa que exalta muito a beleza de onde ela se formou, o que ela tem, qualquer coisa que distinga essa pessoa. Por quê? Porque se a pessoa for vista como bela, ela conseguirá disfarçar, esconder as áreas da vida dela que estejam em falta. Outra vez eu digo, isso aqui é de alguma maneira demonizar uma pessoa querer ficar bonita? Não. Logicamente, faça tudo o que for possível para você se apresentar bem. Só não use isso como disfarce. Não é? Tem pessoas que são muito bonitas, exaltam muito belo, mas elas escondem outras áreas que precisam ser tratadas porque estão um horror. Tem que haver um equilíbrio. Não é? A gente tem que ter um cuidado com a aparência, sim. Se isso exceder, o que é que vai estar acontecendo? Eu estarei escondendo possivelmente uma área que não está tratada. E às vezes a gente sabe o que é que faz? A gente julga os outros por essa aparência. E aí com isso,
Se a gente pensar, por exemplo, na classe política, não é? Às vezes aquele político que fala bem, que tem uma boa apresentação, ele faz com que a gente imagine que é o herói que precisamos, não é? Mas é preciso ver a vida daquela pessoa, se há algum escândalo, se é ficha limpa, se é uma pessoa que tem manchas na sua carreira ou se tem realizações. E isso a gente não vai poder ver se julgar somente pela aparência. Estou dando um exemplo aqui, não é? Mas quantas vezes a gente julga pela aparência ou queremos ser julgados pela aparência justamente para que as pessoas não vejam outras áreas da nossa vida que não estão bem. Eu creio que essa máscara tem que cair, porque não posso usar a aparência jamais para esconder o que não está resolvido na minha vida. Existe uma outra máscara, o bruto, é a máscara de brutalidade. É alguém que está tão ferido que usa a brutalidade para não se sentir ainda mais ferido. Você sabia que existem pessoas que te tratam com brutalidade porque elas são pessoas muito feridas? A brutalidade esconde uma pessoa fraca, frágil, ferida, marcada, mas ela usa a brutalidade como quem pareça ser muito forte, porque na verdade ela quer se defender, ela quer se proteger para não se ferir. Olha, aqueles que são parecidos com o Senhor Jesus, eles são fortes sem precisarem ser brutos. A nossa força não reside na capacidade de ser bruto com as pessoas, mas exalar o bom cheiro de Cristo, crendo que o sangue de Jesus nos protege. Estamos vestidos, revestidos da armadura de Deus, que não tem sequer uma ferramenta, nenhuma parte da armadura de Deus é para ferir ninguém. Agora, quando você se deparar com uma pessoa bruta, ou quando você se identificar, se enxergar com uma pessoa bruta, olhe para dentro de você. Talvez você seja uma pessoa que esteja ferida em alguma área. Existem pessoas tremendamente embrutecidas no trato com as outras. Essas pessoas estão escondendo uma ferida que não está tratada, cicatrizada. Então, ela é bruta porque quer se defender. Ela é bruta porque quer com isso se ver impedida, livre de ser ferida. Nós não vamos ser menos feridos sendo brutos. Porque o bruto, ele fere o outro e a ferida, a sua própria ferida, aumenta ainda mais. O que diminui a nossa ferida é amarmos o Senhor e crermos que não é ferindo ninguém que ficaremos menos feridos. Muitas vezes a gente quer dar uma resposta às pessoas em nome daquilo que a gente sente que nos feriu. Bom, como eu fui ferido, eu vou ferir também. Muitas vezes, tudo isso que eu estou falando aqui, muitas vezes isso é inconsciente. Quando eu vejo, eu já feri alguém e não identifiquei que ao ferir alguém eu estava tentando me proteger porque me sinto ferido. Então, o culto de libertação, perdão, o culto de libertação é sempre um convite para a gente se curar, porque se a gente não se resolve, a gente acaba ferindo mais as pessoas e isso não nos ajuda em absolutamente nada. Hoje é um dia para a gente orar assim, Senhor, que eu não use essa máscara, mas que eu não precise dela. Porque quem lança a mão de uma dessas máscaras, como a gente está citando aqui, é alguém que acha que precisa disso. E eu quero dizer para você, você é parecido com Jesus, você não precisa disso. Você é parecido com Jesus, não são necessárias máscaras, porque a Bíblia diz que conheceremos a verdade nos libertará. Jesus é a nossa verdade. Então estamos livres para sermos verdadeiros e nos parecermos cada vez mais com o Senhor Jesus.
Muito bem, a gente tem também a máscara do amargurada, do amargurado. É a pessoa que julga que o mundo é como ela se sente. Existem pessoas que, ao avaliarem, ao julgarem as coisas, elas dizem assim: olha, isso não presta. Mas como é que elas estão julgando? A partir do que elas estão avaliando? Da maneira como elas sentem. Sabe o que acontece? Às vezes a gente não sabe ser imparcial. Nós julgamos um restaurante pela maneira como nós fomos tratados e não percebemos que aquilo às vezes pode ter sido uma coisa pontual. Tem acontecido naquele dia e não tem acontecido mais. Eu vejo muito isso acontecer. As pessoas emitem julgamentos que têm a ver com a maneira como elas se sentem. Talvez o filme que você disse que não gostou, ele até seja um bom filme, mas você não gostou. Você não se sentiu bem. Estou dando um exemplo bobo aqui, mas existe coisa muito mais séria. Você não pode avaliar as coisas pela maneira como você está se sentindo. Por isso que a gente procura cura, libertação, melhorar, ser transformado, ser edificado, renovado, restaurado, reconciliado com a vida. Porque às vezes está tudo bom. O problema é que eu e você estamos amargurados. Quando você não está afim, nada presta, não é? Quando você está amargurado, a comida não está boa, o tempo não está bom, as pessoas não são boas o suficiente, nada dá certo. Por quê? Não são as coisas que estão mal. Eu é que estou mal. Então essa máscara, ela distorce a minha visão. Eu olho e não vejo com nitidez, porque eu estou vendo segundo uma máscara de amargura que está tomando a minha vida. Em nome de Jesus, o Senhor já está te libertando da amargura. Em nome de Jesus, essa máscara de amargura já está caindo para que você veja como o Senhor Jesus vê e não veja segundo a amargura que você possa estar sentindo. Eu creio que Deus pode atuar através do seu Espírito Santo para que não nos sintamos amargurados. Porque o efeito da amargura é terrível. Porque amargurados avaliamos com amargura. Mas quando eu estou bem, eu avalio as coisas com outro olhar. Quando eu estou bem, eu sou compassivo, eu perdoo, eu estendo a mão, eu compreendo melhor as pessoas, eu desenvolvo empatia, eu sou capaz de ajudar, eu sou capaz até mesmo de aconselhar, eu sou capaz de entender melhor as pessoas porque eu estou bem. Agora, quando eu não estou bem, isso já é um gatilho para que eu promova essa amargura, eu externe essa amargura. Não, Deus quer transbordar a mim e a você de amor. Deus não quer que você e eu sejamos transbordantes de amargura, mas Ele quer lançar fora toda a amargura da nossa vida e que a gente coloque para fora o amor com o qual temos sido amados pelo nosso Senhor Jesus. Outra máscara, o crítico. O crítico, ele usa uma máscara que indica que, como ele está insatisfeito com tudo, ele deprecia. Você conhece pessoas assim? Elas depreciam os outros. Sabe por quê? Porque elas estão insatisfeitas com elas próprias. E aí ninguém presta para elas. Tem pessoas que elas são terríveis. Elas depreciam tudo que qualquer pessoa faz. Quando eu estou livre dessa máscara, eu olho para as pessoas e procuro ver o valor que cada uma delas tem. Eu olho para alguma coisa e não procuro a imperfeição, mas eu vejo aquilo que eu posso extrair de bom daquilo ali. Agora, o crítico não. Ele olha procurando uma... Ah, isso é terrível. Imagina que você estivesse ouvindo essa mensagem esperando eu tropeçar. Existem pessoas que, ao avaliarem, ao observarem as outras, elas ficam aguardando um tropeço.
É terrível que alguém olhe para mim, para você, e fique procurando um erro. A gente não precisa ser irreal com as pessoas, mas a melhor avaliação é aquela que diz, olha, a Alzira, apesar de, ela é... E aí eu até posso apontar o defeito, mas eu reforço a qualidade. O crítico não. Ele ignora, ele deprecia a qualidade. A qualidade ele não viu, ele não percebeu, mas ele aumentou o erro. Isso é alguém que está insatisfeito consigo mesmo. Porque se eu estou satisfeito comigo mesmo, eu tenho qualidades e tenho defeitos. Eu trato dos defeitos, mas eu não deixo de dar a carga devida às qualidades. Ninguém é perfeito em tudo, ninguém é bom em tudo, mas o Senhor Jesus não deseja que eu fique pelos cantos chorando pelos meus defeitos. Ele quer que eu me agrade das minhas qualidades, aumente, prospere naquilo que eu já sou bom e vá tratando aquilo que eu não sou bom. Cuidado, porque quando a gente se culpa muito, a gente começa a culpar os outros também. A gente começa a transferir esse peso para alguém. Mas quando a gente não se culpa, quando a gente se responsabiliza, é diferente. Eu tenho falado que responsabilidade e culpa são coisas distintas. Eu preciso me responsabilizar por aquilo que eu faço errado, mas a culpa não serve para nada. Quem toma responsabilidade melhora, cresce. Quem se culpa fica ali pesado, encurvado diante da dificuldade, da fragilidade, da limitação. Bom, e última máscara que eu queria falar é a autopromoção. É a pessoa que excede ao falar de si mesmo. Ela é muito boa. Ela não fala bem de ninguém, não é? Ela critica todo mundo possivelmente, mas ela se promove à exaustão. Ela não é equilibrada, ela fala muito de si mesma, ela só fala dela mesma porque ela é a única pessoa que existe, né? É o que a gente chama na psicanálise de narcisismo. Então aquela pessoa só olha para si. E ela, olha, ela bate a selfie aqui e ali, ela quer mostrar a si mesma um excesso de exposição que mostra um sintoma grave de quê? Baixa autoestima. Pessoa que não ama a si mesma, ela se promove em excesso para esconder essa falta. É interessante, não é? A gente usa a máscara para evidenciar justamente o que nós não somos. Ninguém usa a máscara para reforçar o que é. A pessoa usa a máscara para dar relevo ao que ela julga ser irrelevante em si mesma. Então, tudo que eu falei aqui são sistemas. Essas máscaras são sistemas de compensação do vazio de quem? De Jesus em nós. Essas máscaras, elas estão tentando cobrir um vazio que Jesus pode preencher. Eu não preciso ser rigoroso em excesso, bancar o superespiritual, fazer da intelectualidade o esconderijo da minha dificuldade de relacionamento. Eu não preciso fazer da beleza um esconderijo das minhas falhas de caráter. Eu não preciso embrutecer-me no trato com as pessoas. Nem preciso ser amargurado, nem crítico em excesso. Não preciso me autopromover, porque quando Jesus está em mim, isso é o suficiente. Eu não preciso de máscaras, que elas caiam no nome do Senhor Jesus. Pai, não sei como nós estamos, como os meus irmãos estão em relação a todas essas máscaras descritas e apresentadas. A única certeza que eu tenho, Pai, é que todas essas máscaras cairão em nome do Senhor Jesus. Ó Pai, eu faço um apelo a Ti que o Senhor nos preencha com o Senhor Jesus em nossos corações, de modo que nenhum de nós precise de nenhuma dessas máscaras. Ó Senhor, põe em ordem nossa mente, nossos sentimentos, para que eles
Não se valham de máscaras, de esconderijos, de sistemas que tentem compensar um vazio que sabemos que não é necessário termos, porque o Senhor Jesus nos preenche e nos faz transbordar. Liberta-nos, Senhor, melhora-nos, Senhor. Apresentamos diante de Ti aonde temos sido falhos, aonde a gente acaba usando uma máscara para compensar o que não está conseguindo. Senhor, nós não temos alegria nisso, fazemos e nos sentimos mal, mas precisamos da Tua força, que é maior do que a nossa, para nos fortalecermos em Ti e nos despirmos dessas tais máscaras. Queremos jogar longe, todas essas máscaras caiam. E que ao olharem para nós, ao nos observarem, possam ver no nosso rosto o brilho da Tua luz. Senhor Jesus, brilhe sobre nós a Tua luz, resplandeça o Teu rosto sobre a nossa vida, para que possamos exalar o bom cheiro de Cristo, para que, revestidos pelo sangue de Jesus, sejamos aceitos diante do Pai. Ó Pai, que possamos caminhar com firmeza segundo as Tuas promessas e que não seja necessário máscaras. Que a nossa alegria seja falar das promessas. Da maneira como o Senhor vê, assim possamos ver as coisas com bons olhos. A Tua palavra diz que se o nosso corpo for luminoso, se nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luminoso. Que brilhe sobre nós a chama gloriosa do Teu Espírito Santo, nos fazendo enxergar segundo o amor de Jesus, não segundo um vazio que promove amargura, autopromoção, rigor em excesso. Ó Pai, nós queremos viver livres, não queremos viver escondidos em máscaras, queremos viver livres a vida que o Senhor Jesus tem para nós. Esse é o desejo do nosso coração nessa noite, Senhor. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor incomparável de Deus, o nosso eterno Pai, que as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós para todo sempre. Amém. Muito obrigado pela participação de vocês. Se essa mensagem falou o teu coração, eu peço a você que compartilhe, comente, porque aí ela vai chegar em mais pessoas. Eu vou acrescentar o esboço dessa mensagem agora, eu vou acrescentar e depois eu vou subir esse vídeo para o YouTube. Aí você tem acesso lá também, se você quiser. Graças a Deus, essa foi a live 266. Fora essas lives, já estamos com 25 estudos e 200 devocionais. Graças a Deus, pudemos aí ter esse privilégio de transmitir a palavra do Senhor, não é? Quase 500 vezes já, num período de pouco mais de um ano. Graças a Deus. Tem muita coisa para a gente buscar ao Senhor e ser cheio, cheia, transbordante da glória de Jesus. Um beijão, gente. Amo muito vocês. Que alegria poder participar desse momento conectado contigo. Deus te abençoe.